Graça e paz a todos. Mais uma vez estamos aqui aprendendo um pouco mais da palavra do Senhor, caminhando juntos neste propósito de descobrirmos, através desse tesouro tão precioso que é a Bíblia, quais os ensinos que o Senhor passa a nós, quais os objetivos, como Ele quer mostrar cada coisa para a nossa vida. Mas antes vamos orar agradecendo a Deus. Obrigado, papai, por mais esta oportunidade. Abra-nos, papai, a nosso conhecimento, que nós não nos estribemos nos nossos fundamentos de conhecer, mas que busquemos a Ti, papai, e que o Santo Espírito nos ilumine para podermos ler a Tua Escritura, ler a Tua Palavra e aprendermos de Ti, Senhor. Não por conceitos humanos, ideologias, mas pela real expressão do Santo Espírito, papai, que capacitou o escritor sagrado a escrever e nos capacita, nós, os leitores, a lermos tal qual o teu propósito. Assim oramos gratos, no nome excelso sobre todo o nome de Jesus. Nós vamos, já na nossa lição de número 9, falarmos um pouco sobre a continuidade destes livros históricos, segundo Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Mais uma vez eu quero dizer a vocês que nós, tem aqui no cantinho qualquer dúvida, qualquer coisa, tem aqui, tá? Podem mandar dúvida. Às vezes vocês falam assim, mas demora para responder. Infelizmente, gente, meu dia é meio corrido, vamos dizer assim. Mas eu tomei por opção fazer uma coisa. Eu vou responder verbalmente aqui, agora no início de aula, toda aula que eu vou dando, eu vou respondendo as dúvidas. Acho que fica melhor, eu consigo me expressar talvez mais fácil falando do que escrevendo. Vamos nós. Uma pergunta sobre o conhecimento de Deus, se é melhor, como a gente faz a leitura bíblica para ter um melhor conhecimento de Deus, se é melhor uma leitura do jeito que ela está passada a nós ou numa leitura cronológica. Para a gente ter um conceito mais sistemático. Por exemplo, eu quero saber sobre pecado, sobre Deus, sobre Jesus, sobre o Espírito Santo. Então vamos definir. Teologia sistemática, ela independe até se eu sou cristão ou não, tá? O que é teologia sistemática? É o estudo sistemático de assuntos da Bíblia. Por exemplo, nós vamos estudar a pessoa de Deus, chama-se teontologia. Então eu vou tratar acerca da pessoa de Deus. Então, de Gênesis a Apocalipse, eu vou fazer um estudo profundo só sobre a pessoa de Deus Pai. Eu vou estudar sobre o Espírito Santo. Então, eu vou pegar pneumatologia, é o campo. Então, desde Gênesis até Apocalipse, eu vou ler a Bíblia buscando os elementos em que aparece o Espírito Santo. Tanto é que quando eu dou as aulas aqui dos livros históricos, vocês têm visto lá o Espírito Santo em ação, Cristo revelado. Então são apontamentos que nós vamos encontrando já nos livros que apontam para Jesus, apontam para o Espírito Santo ou outro assunto qualquer. Por exemplo, anjos, eu vou procurar a mesma coisa. E assim é sobre pecado, desde a origem do pecado, a origem terrena, a origem celestial, onde tem origem, por que se originou, todo esse campo de estudo chama-se hamartiologia. Eu disse que não precisa ser um cristão ou não. Por quê? Porque esse material, quando a gente fala sistemático, muitos não cristãos estudam muito profundamente a Bíblia, porque daí eles têm muito material para outras áreas. Por exemplo, se você quiser saber, a área de administração usa grandes fundamentos que estão na Bíblia, lá em Neemias. É um dos melhores exemplos da área de administração, está lá em Neemias. Outros campos acerca de hermenêutica, exegese, nós encontramos na Bíblia. O que é hermenêutica? É o estudo um pouco mais profundo de cada
texto, cada pedaço, cada fala, como aquele é construído. E exegese é mais profundo ainda. Eu vou na raiz da palavra, eu vou buscar aquilo, tá? Então, para eu ler a Bíblia, eu vou falar assim, a ordem cronológica é bem interessante, uma Bíblia em ordem cronológica, porque eu tenho uma visão mais inteira dos fatos. A Bíblia, do jeito que ela se apresenta para nós vamos ver que alguns livros eles têm você pega Crônicas, Reis, há uma mistura, há um pedaço de outro, está misturado, às vezes volta. Quando a gente lê os profetas maiores e menores, eles estão fora de data cronológica, a gente pode ter alguma dificuldade. Então a ordem cronológica para a leitura da Bíblia é muito bom. Mas eu não tenho. Não se preocupe, não tem problema. Bom, espero ter respondido. A segunda questão é sobre a vontade de Deus. Se Deus, ele é presciente, ou então onisciente, sabe o que eu vou fazer? Adianta eu orar? Por que eu vou orar por uma coisa se Deus já sabe que vai acontecer? Não seria mais prático que nada disso funcionasse? Ou então, se Deus sabe como é que vai ser meu amanhã, como é que a minha vontade pode interferir nisso? Vamos por partes. A oração, quando eu oro, não é que eu estou mexendo com Deus. A oração mexe comigo, ela trabalha em mim. Todo o processo da oração é o reconhecimento de quem eu sou e de quem Deus é. Qual a minha dependência, como eu estou me relacionando com Deus. Então a oração é mais uma apresentação, apesar que Deus te conhece, mas é mais uma apresentação minha para Deus, no próprio sentido de quem eu sou. O que Deus quer é um despertamento meu comigo mesmo. Como que eu estou me apresentando, como é que eu estou me vendo no mais profundo de mim mesmo. Então a oração, quando eu estou falando com Deus, e isso é fundamental sim, Deus se alegra disso, porque eu estou me revelando e no fundo eu estou me conhecendo. Mas Deus, na sua misericórdia, ele trabalha conosco com duas vontades. A vontade perfeita e a vontade, vou falar assim, a gente chama de vontade volitiva e a vontade permissiva. O que é a vontade volitiva? É a perfeita vontade de Deus. O que Deus, quando ele fez Adão e Eva, ali na construção do mundo, na construção de Adão e Eva, a perfeita vontade de Deus é que Adão fosse obediente. Ponto. Mas ele pôs o fruto lá. Exatamente por isso. A perfeita vontade de Deus é que Adão fosse obediente. A volitiva, então essa é a volitiva. A permissiva vontade de Deus é que Deus permite que nós tomemos decisões. Ele tem já o plano estabelecido, ele sabe o que vai acontecer, não vai deixar Deus ser pego de surpresa, mas ele vai entender, ele vai saber, ele vai ter a providência para resolver aquilo. As consequências são do homem. A permissão de Deus é semelhante a um papai e uma mamãe em que vê a criança fazendo uma artezinha, ela mede o tamanho desta consequência e fala, deixa ele aprender. Aí ela faz, não deu certo, começa a chorar tal, então a gente faz isso para a pessoa aprender, mas a gente mede o tamanho das consequências. Deus, na sua vontade permissiva, ele tinha já a medida do tamanho de todas as consequências e já a perfeita provisão, que é o próprio Senhor Jesus, para nossa salvação. Então, é válido sim eu aprender a conhecer e buscar cada vez mais Deus? É válido? Sim, é válido. A oração é importante? Mas por que eu vou pedir se Deus já sabe? Ele já sabe, mas ele quer que você saiba. Essa é a grande questão. Deus conhece o que você vai pedir. No Salmo 139 é muito claro. Antes que a palavra me chegue à língua, tu já conheces. Então para que eu vou falar? Para você ver se você quer isso mesmo. É para você a oração, no fundo, mais na sua concepção mais perfeita,
eu ver se o que eu estou pedindo é aquilo que eu estou pedindo mesmo, se eu estou ciente daquilo. Então Deus está trabalhando comigo. A oração pode mudar o coração de Deus? Ele sabia que você ia pedir isso e já estava preparado. Esta é o perfeito conhecimento de Deus, tá? Então, espero ter respondido. O outro ponto que me perguntaram é: Saul, eu falei numa aula em que Saul e Jonatas, eles estavam cercados, eles iam ser capturados, e era um momento que eles se lançam sobre a espada. Dá uma ideia de suicídio. Eu havia explicado que isso não era encarado como suicídio. Isso era uma situação de guerra e era uma coisa natural, era um conceito natural. Não havia um problema, mesmo para Deus. Eu vou explicar já na parte de Deus. Em outra parte, me comentaram, Sansão fez a mesma coisa. Ele estava prisioneiro, havia uma festa enorme lá dos filisteus, ele estando prisioneiro, ele pede para Deus que o Senhor lhe aumente a força tal, e ele puxa aquelas colunas e ele derruba aquele pavimento todo sobre os filisteus e matou mais na sua morte do que na sua vida. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver. Então, o suicídio, como é que é encarado? Vamos por partes. Primeiro, não é suicídio. O que caracteriza suicídio? Mesmo nos conceitos mais atuais que nós trabalhamos, o quesito suicídio é alguém que deliberadamente tem a intenção de assassinar-se, tá? Qual a diferença? Em Êxodo, capítulo 20, no versículo 13, está escrito: não matarás. Infelizmente, esta tradução não transmite a nós o real sentido desta lei, deste mandamento. Por quê? Vamos supor que você está dirigindo o teu carro e de repente alguém entra na tua frente, você atropela e mata. Você matou. Então você cometeu o pecado de matar. Não, não é isso. A ideia de assassinar, e aqui a ideia é assassinar, não assassinarás, isto é, não tenha a intenção de matar. Eu vou explicar de uma maneira muito mais simples lá em Davi. Davi tinha as mãos, era um guerreiro, ele matou centenas e centenas de pessoas. Ele foi aclamado por ter matado um grandão, um gigante ali. Lembra quando ele matou Golias? Não houve punição nenhuma ali, ele matou, é uma guerra. Eles estavam em guerra e o matar em tempos de guerra era normal, eu vou pôr um entre aspas, mas era normal naquela época. Era assim que estava se constituindo um caminho para a justiça de Deus. Não era a volitiva, a perfeita vontade de Deus, mas era a permissiva vontade de Deus em ação. Então ali naquela guerra, então ele matava não com a intenção de assassinar, mas de matar, porque está numa guerra. Já em Urias, o marido de Batseba, ele foi um assassino. Por causa daquilo ele foi punido. Ele matou centenas de pessoas na guerra, mas em Urias ele assassinou, ele premeditou, ele elaborou a morte de Urias. Então, suicídio é quando eu elaboro a minha morte, eu premedito a minha morte. O suicídio, nós precisamos separar dois elementos. Aquelas pessoas que ficam na beirada de janela, aquelas pessoas que tomam veneno, elas não são suicidas. Tá? No seu conceito mais do campo psicológico, vou chamar assim. Por quê? O que elas têm é alguma dificuldade de atenção, o que elas querem é uma atenção, elas querem um cuidado. Acidentalmente morrem. Um suicida, uma pessoa que vai assassinar-se, ele leva em média 2 anos elaborando a sua morte. Ele tem todo um processo de despedida, ele tem todo um preparo que ele faz, e aí sim ele vai e executa o assassinato de si mesmo. Tá? Então é muito diferente
o que é suicídio, no seu sentido bem literal mesmo do termo, e o que é um fato de alguém que ficou na janela, ninguém me ama, vou pular, vou pular, vou pular, e o povo lá embaixo grita, pula, 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 e a pessoa pula. Tá? Então ela morreu, não, ela não queria se suicidar, ela queria atenção, ela queria carinho. Tem muito a ver com alguns transtornos, depressão. Uma pessoa com depressão, ela não tem ciência exata de si. O que ela está tentando fazer é fugir de uma dor. Ela não quer morrer, não é assassinar-se, ela não quer sofrer aquela dor. Então é muito diferente. Então Sansão e Saul, eles não se suicidaram, eles estavam numa guerra. Então eles mataram, né? Eu sei que parece esquisito falar desse jeito, mas eu estou tentando explicar as duas diferenças. Eles sabiam que ia morrer, sabiam, mas estavam numa guerra. Tá? Então é diferente. Não foi assim, estava tudo bem, estou em casa, tal. Eu estou com depressão. Eu estou triste. Minha namorada me abandonou. Não, não foi isso, tá? Eles estavam num contexto de guerra. Eu espero ter explicado, tá, esses questionamentos, e se alguma dúvida quando persistir, talvez a minha forma de falar, estejam à vontade e podem me questionar, tá? Vamos continuar, vamos trabalhar então um pouco esse material todo. Vamos nós. Vamos falar um pouquinho de Segundo Crônicas. Segundo Crônicas tem muito a ver com o templo, tem muito a ver com todo esse trabalho que nós temos aí. Quem é o autor? É atribuído a Esdras, tá? Quando a gente fala atribuído é porque lá em 1 Crônicas eu já passei algumas informações, então atribui-se a ele. Data, de novo, vide 1 Crônicas. Quando aquilo é repetido, porque Crônicas é um livro único, não tinha primeiro e segundo, tá? Era um livro único, então é uma história contínua, tá? Então o livro 2 Crônicas cobre um período que vai do começo do reinado de Salomão, em 971, até o final do exílio, por volta de 538, tá? Então, vamos ver, nós temos um cenário específico em 1 Crônicas e um cenário específico que é em 2 Crônicas. É como se fosse uma continuidade, tá bom? Vamos nós. Qual o conteúdo desse material? Ele tem duas divisões principais. A primeira seção, ela é constituída pelos 9 capítulos, do 1 ao 9. O que ele faz? Ele vai tratar, em linhas gerais, o governo do rei Salomão. Ela dá bastante importância à construção do templo e como a riqueza e a sabedoria desse extraordinário rei. É interessante acerca de Salomão, um homem com toda essa sabedoria, um fim tão esquisito, tão difícil, bastante complexo. Quando nós chegarmos em Eclesiastes, nós vamos ver algumas dificuldades de se atribuir Eclesiastes a Salomão. Eu estou falando no campo acadêmico agora, tá? Então entendam que nós não estamos falando de fé, não estamos falando daquilo que nós temos na Bíblia. Eu estou falando no campo acadêmico, nós temos algumas dificuldades, tá? Então a narrativa, no entanto, termina abruptamente. Não faz menção às fraquezas de Salomão, tá? Aqui o que ele falha, como ele falha. Eu vou passar para vocês uma relação de todos os reis de Judá e Israel, desde Davi, vai Saul, Davi, Salomão, depois Jeroboão, Roboão e todos os demais, todas as divisões até o cativeiro. Pelo menos vocês vão ter uma noção bem clara de como eles foram agindo e tudo mais. Será passado junto com esse material um adendo para vocês, tá bom? Continuando, a segunda seção, ela é formada pelos capítulos 10 a 36. Então, depois da divisão do reino, né, quase que exclusivamente é o reino do sul, Judá. Aí vai falar um pouquinho sobre o reino do norte, Israel. Traça a história do reinado dos 20 governantes de Judá até o cativeiro babilônico. O livro conclui com o decreto de Ciro liberando e permitindo a volta do povo para Judá. Olha que período enorme e quantas coisas aqui acontecem neste material, principalmente acerca destes 20 governantes de Judá. Paralelamente, nós temos no Reino do Norte também acontecendo isso. Como que isso aconteceu?
Saul, na sucessão de Saul entra Davi, Davi aumenta o império, conquista, na sucessão de Davi entra Salomão, Salomão expande o império de uma maneira muito maior, muito mais abrangente, e depois seus dois filhos, Jeroboão e Roboão, entram em conflito e dividem o reino do norte, Israel, e o reino do sul, Judá, e ali começa toda uma divisão, eles não eram mais praticamente o mesmo povo, havia uma certa animosidade entre ambos. E aí vai terminar o reino do norte, que é Israel, vai ser levado cativo pelos assírios e eles são dizimados. O reino do sul, Judá, é levado cativo pela Babilônia e eles voltam depois de 70 anos. E vocês lembram como é que isso aconteceu? Depois, quando nós chegarmos lá em Daniel, Daniel estava lendo Jeremias e descobriu que o cativeiro demoraria 70 anos. E aí eles já começam a preparar de uma maneira a volta. Tá? Então, aqui vai pegar todo esse período que estava acontecendo isso, tá? Então você vê como é que os livros eles estão basicamente todos numa mesma fase acontecendo. Os profetas maiores, profetas menores, Neemias, Esdras, estão basicamente dentro desse contexto todo que está esses períodos de 1º e 2º Crônicas. Continuando, o Espírito, lembra que eu falei? Olha aqui, eu vou falar um pouco o Espírito Santo em ação. Então, o que é aquilo que se eu fosse fazer teologia sistemática, eu daria uma olhadinha aqui. Então, eu pesquisaria, porque em todos os livros, praticamente, eu tenho a ação do Espírito Santo. Eu tenho uma dificuldade em alguns livros da Bíblia, onde eu não tenho menção de Deus e eu não tenho Espírito Santo. Nós temos uma dificuldade muito grande de compreender esses livros. Depois, quando chegar lá, a gente vai nos explicar. Então, aqui, quais são as referências? Espírito de Deus, Espírito do Senhor. E aqui uma referência bastante interessante: o Espírito Santo inspirou ativamente a Azarias, Jaaziel e Zacarias. Então aqui nós vamos ver a inspiração. O que é essa inspiração? Essa capacitação. O Espírito Santo, uma das fortes atribuições dele é nos capacitar para alguma atividade, hoje mais conhecido como dom. Tá? Então o Espírito Santo é aquele que dá o dom, isto é, esta capacitação sobrenatural de Deus para que nós possamos exercer na excelência uma tarefa. Tá? Então para quê? Então aqui tanto Azarias, Jaaziel e Zacarias falassem da parte de Deus, tá? Muitos também vêm na presença, na dedicação do templo, tá? Então aqui, há esta ação do Espírito Santo. Continuando. O esboço de 2º Crônicas está aqui, todo o material, toda a construção que nós temos dele. Aqui estão os reis, né? Os reinados de Roboão, os reis que vêm depois. Nós vamos ver um por um, eu passo esse adendo para vocês. E, de novo, aqui, ó, todos eles, todos esses reis, os 20 reis que governaram. Vamos conhecer um outro livro, Esdras. Esdras tem por que põe essas imagens? Porque é um ponto relevante dentro de todo o material de Esdras, tá? Então vocês lembram daquela famosa passagem dele ler, acharam os pergaminhos, que ele lê e o povo de pé, ouvindo a palavra do Senhor, e chora. Pena que hoje em dia o pessoal não tem mais esse mesmo amor, mas eles também, foi só um dia, depois eles de novo se afastaram. Quem é o autor? De novo, é atribuído a Esdras, tá? Então, quando a gente olha isso, o nome Esdras vem desta ideia aqui: o Senhor tem ajudado, tá? O nome dele vem com esta conotação. É que Esdras ele está mais transliterado, tá? Então no original ele tem a partícula el, tá? Aqui não aparece,
mas por ter esse termo Senhor, com certeza no nome original tem a partícula El, E-L, que significa Deus, Senhor, tá? Então, não é possível com certeza se foi ele ou ele apenas compilou, tá? Então, o que se tem ele estava envolvido com isso, pronto. Por que que tem esta ideia? Porque a Bíblia hebraica, o que é a Bíblia hebraica? São os escritos, são os escritos segundo o ponto de vista dos judeus. O Antigo Testamento mais o ponto de vista deles. Eles não separam da mesma maneira que nós. Eles separam de uma maneira diferente, tá? Eles têm lá o Pentateuco, ele tem lá os escritos, eles têm lá que ele chama as poesias, né? Que são aí os Salmos, Provérbios, são livros de sabedoria, melhor colocando, perdão. Então lá eles têm o Pentateuco, os livros de sabedoria e os escritos. Então a divisão deles é um pouco diferente da nossa. Então, mas aqui, ele está vendo, eles reconhecem que Esdras e Neemias são um só livro, tá? Então junta, primeiro Crônicas, segundo Crônicas, tudo formava um único material, tá? Depois foi tudo dividido para melhor facilitar para nós, tá? Esdras era um sacerdote, tá? Então, olha que bacana, era o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor. Ele lidera o segundo dos 3 grupos que retornaram da Babilônia para Jerusalém. Olha que bacana, como homem devoto, ele era muito, estabeleceu firmemente a lei. Que lei? O Pentateuco. Tá? Então, para eles, o Pentateuco, os 5 primeiros livros, era basicamente todo um padrão de vida para eles. Ali estava toda a lei que eles precisavam vivenciar. Tudo que fosse no campo do templo, tudo que fosse no campo relacional, tudo que fosse no campo de vivência, de governo, está no Pentateuco principalmente para os judeus daquela época. Ainda hoje ele é muito importante, muitíssimo importante. Continuando, qual a data? Entre 538 e 457. Nós vamos trabalhar um período mais ou menos de 80 anos. Tem 2 segmentos bastante distintos. O primeiro, do 1 ao 6, cobre um período de 23 anos. Qual é o tema desse primeiro? É o grupo que volta sob o exílio de Zorobabel e a reconstrução do templo. Lembra quando eles voltam, eles são os inimigos deles, riem deles, não querem, há uma destruição, está totalmente destruída, totalmente abalado tudo aquilo, então eles vão tentar refazer e sob a liderança de Zorobabel, eles começam a reconstrução tanto de Jerusalém quanto do templo, tá? Depois de mais de 60 anos de cativeiro babilônico, ele começa assim a tocar no coração, né, de Ciro, para que todo judeu que quisesse voltar para Jerusalém pudesse voltar, tá? Então começa no ano 538 esta volta, tá? A construção do templo é iniciada, a oposição, vocês veem que há muito tentativa de desencorajar, mas eles se mantêm firmes. Neste período, quem fala muito com eles, Ageu e Zacarias, há uma forte ação dos dois para completarem a obra, porque é bastante interessante que eles começam e vão parando, desanimam, e aí Deus levanta profetas para chamar o povo de novo para voltarem à obra. A construção do templo, a importância da construção do templo não é apenas o templo em si, mas é o significado da presença de Deus perante as pessoas. Esta era a ideia mais forte. Não é que Deus precisava do templo para se manifestar, não, mas para as pessoas, para os inimigos. Inimigos é sempre ambiente de guerra. Todo o Antigo Testamento eu não posso tirar o ambiente de guerra. Haja visto que o Novo Testamento é uma continuidade deste ambiente de guerra. Então a construção do templo dava uma espécie de uma segurança para aquele povo. Há um conceito muito interessante sobre a fé materializada.
quanto mais materializada a fé ela se mostra, parece dar mais confiança às pessoas. Por isso que é complicado nós falarmos em fé. Nós temos que entender as limitações das pessoas. Quando a gente fala em fé, a gente olha sempre assim pelo lado muito emocional, muito racional, mas infelizmente nós somos criaturas, nós temos ainda a ação do pecado sobre nós, a nossa natureza ela foi corrompida, então mesmo a fé, que é o elemento mais de confiança naquilo que nós não vemos, naquilo que nós não tocamos, nós temos uma necessidade de materializar. Então Deus conhece, porque Deus foi Deus que fez o homem, sabe a consequência do pecado, e é por isso que o templo era muito importante, porque isso dava segurança para o povo. Tá? É como o ser humano é, ainda hoje. A gente passando pelo que estamos passando agora, se a presença na igreja, a igreja como uma organização, ela traz uma certa segurança. Porque quando fecha uma igreja, causa uma tristeza. Mesmo que as pessoas vão para outras igrejas, causa uma tristeza, porque, olha, a vida se perderam, mais uma igreja que fechou, isso, aquilo. Por quê? Traz esta fé materializada, tá? Nós podemos tratar disso mais adiante, mas eu só queria dar um apontamento sobre isso. E o templo ele terminou pelo volta do ano 515, tá? Ele era menor, é claro, menos esplêndido na realidade, menor no sentido em qualidade do material todo que foi investido na época de Salomão, já não era mais tão assim agora, nesse momento. Continuando. 60 anos depois, aí outro grupo de exilados volta para Jerusalém. Aí já é liderados por Esdras, tá? Então eles são enviados pelo rei Artaxerxes. E o que ele faz? Olha só como Deus age. Eles vêm com dinheiro, tá? Para intensificar o culto no templo. E aí ele é comissionado, ele é chamado, ele é preparado para o quê? Chamar líderes em Jerusalém para supervisionar, tá? Não era uma questão de governar, mas era supervisionar, tá? Porque ainda eles estavam atrelados ao Império Persa, e aí agora eles têm lá como se fossem governantes, mas não no seu sentido mais pleno. Eram submissos ainda ao Império Persa, mas isso já era bom, porque estavam começando a ser entre o povo aqueles que estariam liderando. Aqui Esdras assumiu o ministério reformador espiritual. Olha, durante um ano. Você vê como é que o povo, olha, povo de Deus também por isso que eu falo, de pós-pandemia, nós teremos ainda um bom tempo para recuperar, para nós voltarmos ao que éramos até antes. E é muito sério isso daqui. Então, olha, uma reforma espiritual. Ele viveu como um cidadão importante na época, tá? Olha só. Por que cidadão importante? Porque ele era alguém, não apenas na sua ofício sacerdote, mas ele tinha uma boa influência no meio do povo, tá? Esdras, enquanto Israel, né, que tinha adotado muito das práticas, o quê? Pagãs. Ele chama Israel, e aqui o Israel é o povo, tá? O povo, eles estão voltando para Judá, mas ele chama o povo, não é mais aí o Estado, mas agora é o povo, ao arrependimento e uma renovada submissão. Quando você pegar a tua apostila, grifa isso, tá? Israel é povo, arrependimento e renovação, tá? A lei. E aí, o que aconteceu? Eles estavam, e aqui é outro ponto polêmico,
Este povo lá em Babilônia, o que acabou acontecendo? Eles acabaram casando com as babilônicas. Acabaram casando, acabaram tendo filhos, acabaram tendo uma vida já. E o problema não era eles casarem com as babilônicas. O problema é que eles começaram a ter atitudes pagãs também. O mesmo problema que lá no Egito, não era o trabalho o problema, o problema era que eles estavam entrando para a idolatria. De novo, quando eles casaram com essas esposas babilônicas, elas tinham as suas divindades. E eles começaram a deixar Deus e buscar essas divindades. Então o divórcio aqui dessas esposas pagãs, porque isso não era o que Deus queria para o povo. Quando eles perceberam o tamanho do erro que eles estavam fazendo, então sim, houve o divórcio. E aqui, mas eles não deviam estar tentando? Não. Essas esposas, vocês lembram quando nós estudamos o livro de Ruth? Quando estudamos o livro de Ruth, qual foi a posição de Ruth? Qual foi? Ela era uma pessoa pagã. Ela era pagã, mas ela disse: o teu Deus é meu Deus, o teu povo é o meu povo, é onde quer. Não é uma expressão bonita só para casamento, não. Ela tomou uma atitude. Se essas esposas abandonassem os seus deuses e quisessem continuar junto com eles, olha só, arrependimento e renovada submissão à lei. Não, mas elas queriam continuar. Então aqui vem o famoso jugo desigual, tá? Estava errado. Então o divórcio foi uma solução aplicada para ainda trazer o povo à realidade. Qual realidade? Arrependimento e submissão à lei, tá? Eles perceberam o tamanho dos erros. Continuando, eu sei que isso aqui vai dar bastante polêmica, mas é assim mesmo. Quando a gente perceber o tamanho do erro que a gente está cometendo, tá? Eles agiram por impulso e Deus não obrigou, mas eles reconheceram seus erros. Não houve acordo entre eles e essas esposas, tá? Continuando, qual o conteúdo de todo esse material? Duas grandes mensagens de fidelidade de Deus. Grifa a fidelidade de Deus e a infidelidade do homem. Isto é muito sério, tá? Seria interessante se fosse a fidelidade de Deus e a fidelidade. Não, infidelidade do homem, tá? Deus havia prometido através de Jeremias, olha que um cativeiro limitado. É isto que Daniel está lendo e entende o fim. Daniel está aqui, é contemporâneo desse momento, tá? Então aqui, no momento apropriado, ele cumpriu, tal, publicou um edito, né, para eles voltarem. Esdras os exilados são enviados com despojos, isto é, com material, inclusive os itens que haviam saqueados do templo. Olha que bacana. Material que havia sido levado do templo na época da invasão babilônica, agora estão voltando, tá? Lembra que dentro do templo havia lá o candelabro, havia a mesa da proposição, o altar de incenso, aquilo tudo era de ouro, tá? Material muito, muito assim em termos de valor, valiosíssimo no seu sentido material financeiro, como valiosíssimo no seu sentido de culto a Deus e adoração a Deus, tá? Então era muito importante, até isso voltou para o templo que estaria sendo reerguido. De novo, você está vendo? Eu vou falar assim, há um pico, uma queda, um pico e uma queda. Quando o povo desanimou por causa da zombaria, o que Deus faz? Ageu e Zacarias. E aí o estímulo trouxe resultados. Eu acho que nos dias de hoje, um dos grandes problemas é que a palavra profética, isto é, a pregação, se corrompeu. Se a pregação fosse de novo nos níveis bíblicos, chamando o povo verdadeiramente para aquilo que o Senhor chamou, então eu tenho certeza que o mundo estaria numa situação diferente. Ageu e Zacarias, eles
profetizam o que Deus mandou. Hoje, infelizmente, a pregação, a profecia explanada, porque a palavra de Deus é profecia, não tem como questionar isso. Infelizmente, ela foi corrompida. Ela está mais visando interesses pessoais do que o restauro do povo de Deus. Continuando. Quando o povo se desviou das verdades da sua palavra, vocês conhecem algum momento, que nem hoje? Então Deus enviou um sacerdote dedicado, instruiu. As igrejas não estão mais instruindo o povo na verdade. Olha só isto, que importante. Como que se instrui o povo na verdade? Chamando o quê? Confissão de pecado. Hoje em dia não se prega sobre pecado. Hoje em dia não se prega sobre arrependimento. Sem confissão de pecado e sem arrependimento, não há encontro com Deus. Pode ser um encontro de banda, pode ser um encontro de orquestra, pode ser um encontro de coral, pode ser um encontro de pessoas, pode ser o que for. Não é encontro com Deus. Confissão de pecado não é contar para Deus os teus pecados. Pode ter certeza que Ele conhece mais do que você. Confissão de pecados é concordar com Deus que você errou, tá? Concordar. Senhor, o senhor estava certo. Não. Tem isto junto. Arrependimento, mudança de pensamento, metanoia. É além do pensamento, é meta, supra, tá? Por quê? Arrependimento é uma mudança. Não adianta eu falar, tem uma atitude. Falar é aqui, atitude é aqui. Isto daqui é junto. Senão, não acontece nada. Pode ser qualquer coisa, menos encontro com Deus, tá? Pode ser qualquer tipo de encontro. Continuando. De novo, a fidelidade de Deus, infidelidade do povo. Tá aqui, eu já comentei isso aqui para vocês. Para que, olha só, a obra, que adorar em seu próprio templo, adorar a Deus, o que eu falei sobre a fé materializada. De novo, o povo se tornou desobediente. Vocês notam que esta oscilação, nós parecemos um gráfico, né, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. É bem isso. Ou o que acontecia lá atrás continua acontecendo nas gerações atuais. Vamos nós, continuando o nosso estudo. Espírito Santo em ação. A obra do Espírito Santo em Esdras pode ser visto claramente na ação providencial de Deus em cumprir, grifa aqui, olha, ação providencial de Deus em cumprir as suas promessas. O que diz? Onde que eu encontro isso? A mão do Senhor aparece 6 vezes. De novo, foi pelo Espírito Santo que despertou o Senhor, o espírito de Ciro. Por que esse espírito está menor? Porque aquilo que estava dentro dele, a vontade dele, o desejo dele. Então foi Deus que despertou este daqui. Aqui é bem interessante, um contraponto. Lembra lá no Faraó, está escrito nas traduções, e Deus endureceu o coração do Faraó. Não é isso. Deus não faria isso, não seria justo. Deus é justo, tá? O que acontece? Deus tocou no coração do Faraó, mas o coração do Faraó estava duro, não queria ceder, porque ele era uma divindade. Aqui, quando Deus toca o coração de Ciro, Ciro reconhece que apesar dele ser a pessoa mais poderosa daquela época, ele era limitado. Talvez por lembrar um pouquinho do que aconteceu nos outros governos, no que aconteceu com Nabucodonosor. Lembra que aquele super Nabucodonosor, eu sou super, e Deus fez ele ser um animal de pasto, vou falar bem assim, agir como um animal de pasto, tá? Então, aqui Deus muda o coração, tá? Então, não é que Deus vai lá e muda lá dentro, não. A pessoa cede, a pessoa entende. Então é bem diferente. O Faraó não entendeu porque ele se achava um Deus e tinha que combater. Ciro, apesar do seu poder, ele reconhece
que tem alguém maior, tá? Então isso é muito importante, tá? Porque muita gente fala, não, Deus endureceu o coração de Faraó, ele não teve chance. Não, ele teve sim, tá? Bem claro que ele teve. Da mesma maneira que Ciro teve e soube aproveitar. Da mesma maneira que nós, na nossa vida, nós temos escolhas. A gente pode dizer, eu não quero, não vou fazer, tá? Então a obra do Espírito Santo é vista na vida pessoal de Esdras, tá? Olha só, ele tinha preparado o seu coração para o quê? Buscar a lei do Senhor. E aí o que Deus faz? Deus deixa que o rei aqui, ele lhe concede tudo que ele lhe pede, tá? Então vamos nós. Qual é o esboço de Esdras? Está aqui, todo o que aconteceu, todo aqueles detalhes. E um detalhe aqui importante, há uma celebração da Páscoa aqui de novo, tá? Na conclusão e dedicação do templo, vem a celebração da Páscoa de novo. Vocês veem que a Páscoa é um elemento muitíssimo importante no transcorrer dos tempos. Ela é instituída lá em Êxodo, na saída, né, do povo do Egito. Ela é, vou falar assim, ela é instituída, ela é vivenciada e ela é consumida, isto é, ela é finalizada, ela é concluída em Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa Páscoa. Páscoa é Pessá, isto é, passagem, travessia. Lá era a saída do Egito para a terra prometida. Em Jesus Cristo, a saída deste mundo para a morada celestial com o Pai. Então a Páscoa é um elemento muito importante desde a sua instituição até a sua consumação em Jesus Cristo. Quer dizer que hoje nós não temos mais Páscoa? Nós comemoramos a Páscoa não com ovinhos de Páscoa, não com chocolate, não com coelhinho. A nossa Páscoa é o nosso comemorar a vitória do nosso Senhor Jesus Cristo. Continuando, né? Então aqui toda a continuidade do livro, todo explicadinho aqui, todos os capítulos que trazem estas informações, tá bom? Vamos falar de Neemias, um grandíssimo administrador. Este é muito, tá aqui, por isso é aquela imagem, na reconstrução dos muros da cidade, na reconstrução do templo, tal. Eles são contemporâneos, é por isso que você, mas espera aí, está escrito aqui, está escrito ali, está escrito acolá. Não, é porque são contemporâneos e cada um está escrevendo do seu ponto de vista, como uma continuidade. Semelhantemente, nós vamos encontrar no Novo Testamento os evangelhos. Você tem, eu vou pôr na ordem que foram escritos, Marcos, Mateus, Lucas e João, são 4 evangelhos tratando do mesmo assunto, mas eles são correlatos do mesmo momento, tá? São todos contemporâneos, mas são pontos de vista do mesmo fato, não conflitantes, mas completantes, gostei agora do termo, né? Eles se complementam, pronto. Vamos nós. Quem é o autor de Neemias, tá? De novo, aparece aonde? Evidência interna, tá? Então a primeira imagem de Neemias é quando aparece o papel de quê? Copeiro do rei. Copeiro, talvez bem diferente do que é o conceito hoje, tá? Era uma pessoa de grandíssima confiança do rei. Ele tinha, mas olha, a primeira parte era muito bacana, muito, porque o copeiro era a pessoa demais próxima ao rei, tá? Ele atuava exatamente ao lado do rei. Só tinha um probleminha. Ele era o responsável para proteger o rei de envenenamento. Isto quer dizer o seguinte: ele comia a comida, ao que ia ser servido para o rei, este copeiro comia primeiro. Se o copeiro mantivesse vivo, o rei comia. Se o copeiro morresse, o rei não ia comer aquilo, estava envenenado. Por que isso era importante? Porque disputa de poder. Quando você ler os reis que passaram por Israel e Judá, e você ler um pouco da história, vocês vão ver como é que um mata o outro. Irmão com irmão se matando para pegar o poder. Então, que tinha gente querendo envenenar o rei, pode ter certeza. É que Deus era com Neemias, porque, olha,
Todo dia ele passava um perrengue aqui em ter que comer a comida. Ai que alguém tentou envenenar o rei, pronto, já foi, né? Então, mas ele era uma pessoa muitíssimo próxima. Então, esse copeiro não é aquele que ia servir a bandeja, né? Aquela coisa assim. Não, era aquele que tinha uma posição de grande confiança. Era muito importante. Ele desfrutava exatamente de toda a regalia do palácio, de toda a comida que o rei ia comer, ele comia, tá? Tá certo que se fosse envenenada seria a última vez, mas era fato, vamos nós. Mas olha uma coisa que, voltando, vamos agora falar, olha os elementos que precisam haver num servo que tem uma missão, todos nós temos uma missão, mas aqueles que conduzem o trabalho. Começa onde? Oração, jejum. Deixa eu só falar um pouquinho sobre jejum aqui. O jejum na Bíblia, o jejum na Bíblia, não vou questionar nada, vou falar o que a Bíblia diz e ponto. Jejum na Bíblia é abstinência absoluta de qualquer tipo de alimento ou líquido por 24 horas. Ponto. Começa, por exemplo, começa no nascer do sol de um dia, vai até o nascer do sol do dia seguinte. Isto que a gente fala jejum da Bíblia. Durante este período, ele ficava em oração, em comunhão com Deus. A decisão de fazer um jejum tinha um motivo de consagração, de ver a limitação de um corpo. Então, não vou questionar jejum de chocolate, jejum de Coca-Cola, jejum de televisão, tá? Eu vou falar o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é isto e vamos continuando. Então, oração. Sem oração, não tem mais nada. Então, oração, jejum, liderança, uma boa fala, habilidades organizacionais, criativas e confiança nos planos de Deus. Mas ele tinha uma outra qualidade, ó, rápida e decisiva resposta aos problemas, tá? Não era alguém que levava 10 anos para dar uma solução. Então, olha aqui os elementos. Por isso que eu falo que Neemias é hoje usado em aulas de administração, sim. Então, oração, jejum, isto é o reconhecimento de quem ele era na sua essência, qualidades de liderança, uma poderosa eloquência, habilidades organizacionais criativas, confiança nos planos de Deus e a rápida e decisiva resposta aos problemas, fizeram dele um grande líder e um grande homem de Deus, tá? Ele deixa transparecer um espírito de sacrifício, cujo único interesse, lembra-te de mim para bem, ó meu Deus. Esta é a síntese da oração de Neemias. Lembra-te de mim para bem, ó meu Deus. Não para bem de mim mesmo, tá? Não é uma oração egoística. Não é uma oração, Senhor, me dá isso, me dá aquilo outro. Não, não era nada disso. Para bem, isto é, para bem executar a tarefa que o Senhor me deu. Ele tinha uma tarefa, ele tinha um compromisso, ele tinha uma responsabilidade. Então ele sabia da sua dependência. Oração é reconhecimento de dependência, tá? Lembra que eu falei, se Deus sabe o que vai fazer, por que eu vou orar? Porque eu sou dependente. Jejum, para mostrar a minha fraqueza, o meu limite. Então é isto que ele nos ensina. Fora uma qualidade excepcional de saber organizar tudo, tá? Continuando, qual a data que ele vai trabalhar? Por volta de 423, tá? Na realidade, ó, é meio que um atrás do outro, tá? Na realidade, é como se fosse um livrão contendo tudo isso, tá? Mas foi dividido, volto a repetir, foi dividido para o bem-estar nosso, para nós estudarmos, tá? Continuando, quem foi o primeiro que traduziu a Bíblia ao latim, isto é, ela estava no hebraico, ela foi traduzida para o grego, chama-se Septuaginta.
tá? Depois ela foi traduzida por Jerônimo para o latim, conhecida como a Vulgata, tá? Então esses nomes, o que é Septuaginta é a tradução do hebraico para o grego. O que é a Bíblia Vulgata? A Vulgata é a tradução do hebraico para o latim, tá? Então ele dá, quem dá o nome ao livro de Neemias, não é que Neemias aparece lá, este é meu livro, não. Esse daqui, Jerônimo, ao transcrever, ele colocou nesse texto que fala de Neemias, ele colocou o nome de Neemias e aí isso ficou, tá bom? E aqui vem o que é Neemias, de novo, Jeová consola, tá? Então a história começa no livro de Esdras e se completa em Neemias, tá? Você vê como é que elas estão interligadas. Neemias serviu 2 vezes como governador da Judéia, tá? Ali ele deixa a Pérsia para realizar sua primeira missão, olha só, no 20º ano de Artaxerxes, tá? Então, por isso, ele retorna à Pérsia no 32º ano e volta novamente para Jerusalém a cabo de algum tempo, a cabo de alguns dias, uma expressão, né? Dizendo que depois de algum tempo. Então, ele vai servir ao rei 2 vezes. Ele estava sempre a serviço, mas ele vem para Jerusalém e volta para a Pérsia. Sai de lá, vem para cá, mas ele está em bom contato, isto é, ele gozava de muito prestígio perante o rei. Isso era muito bom. De novo, pelo conteúdo, sabe-se que a obra somente pode ter sido escrita algum tempo depois da volta de Neemias, tá? Por quê? Pelo que ele está relatando, tá? Então, alguns detalhes vão apontar para isso que talvez, a sua redação final, isto é, a completude do livro, tenha sido feita antes da morte de Artaxerxes. Porque se tivesse sido durante ele teria um relatado, tá? Porque foi muito importante. Então, esses detalhes é que nós dá para precisar com uma certa boa tolerância quando que aconteceu os fatos. Então, Neemias foi escrito antes da morte deste rei, porque este rei foi muito importante, tanto para Neemias quanto para o povo judeu. E aqui, se ele tivesse morrido, eles teriam mencionado, tá? Seria muito importante isso. O que nós encontramos lá em Isaías 6? No ano da morte do rei, lembra? Dá uma olhadinha lá. Então, por quê? Porque tem algum significado para aquele momento, tá bom? Como não tem menção, então deve ter sido escrito antes desta morte. Continuando, vamos nós. Que períodos? Esdras e Neemias compreendem um período de 110 anos, olha só. Aqui eu vou trazer. Esdras causou um despertar do fervor religioso, promoveu um ensino sobre o culto no templo. Neemias veio para construir os muros. Talvez Malaquias, por que talvez? Porque a gente tem, são mais ou menos na época, a gente nunca tem datas muito precisas. Então Malaquias pode ter profetizado durante essa época. Então Neemias e Malaquias trabalharam juntos, tá? Para erradicar o que? O mal dos cultos. E aqui de novo, olha só. De novo eles estavam com muitos deuses. De novo eles estavam com essa visão, tá? Mas vamos nós. Mas aqui eles vão o quê? Atacar o quê? O pecado. Porque eles querem expandir, eles querem crescer, e essa forçada de colonização, houveram muitos casamentos errôneos, tá? E aqui então a grande vitória deles, a grande conquista deles, quando eles voltam deste cativeiro, com muito trabalho de Neemias, com muito trabalho de Esdras, com muito trabalho de Ageu, com muito trabalho de Zacarias e talvez Malaquias, aqui a idolatria foi banida do meio do povo. Este era um grande mal que assolava o povo de Israel. Então a idolatria aqui ela foi banida de uma vez por todas. Qual o conteúdo? De novo, é o que é o lado prático da fé, é a vivência
prática, tá? Não é o falar, mas é o agir. O correlato dele é Tiago no Novo Testamento, tá? Então, ele era o Tiago do Antigo Testamento, tá? Então, ele desafiava o povo a mostrar sua fé por meio de obras. A obra não salva ninguém, mas um povo que tem fé em Deus tem que ter obras, tem que ter resultado, tem que ter ação, não pode ficar parado. Ah, agora estou salvo, vou ficar sentado aqui no sofá. Não, isso não existe. Não existe. Eu vou te contar um segredo. Não existe cristão preguiçoso. Não existe. Vou repetir, não existe. Ah, pastor, eu conheço. Você pode conhecer o preguiçoso. Vou continuar, tá bom? De novo, vamos dividir como é que é. Ó, do capítulo 1 ao 7, fala sobre a construção do muro. De novo, para que Judá e Benjamim continuassem a existir como nação. Lembra disso, tá? Lembra que eles foram divididos. Durante o período de construção dos muros, de novo, eles tinham, ó o que eles tiveram que vencer. Ó o que tem que vencer, o que está escrito aqui, preguiça. Povo de Deus não pode ser preguiçoso. Se for preguiçoso, não pode mais dizer que é de Deus. Por quê? Porque Deus não é preguiçoso, Deus trabalhou, mas no sétimo dia descansou. Eu não vou questionar isso. Deus está cuidando de você hoje? Que descanso ele tem com você? Me responda. Então, olha o descanso de Deus. Descansa cuidando de você. Então, olha só se você não dá trabalho para Deus. Da zombaria, da conspiração, de ameaças. Mas o que ele fez? Ele soube animar, dar ânimo e dar um dinamismo a estas pessoas, tá? Qual outro momento que nós temos? A segunda sessão. Ela é dirigida ao povo que vivia já dentro dos muros. Olha o que acontece. A aliança foi renovada. Olha que beleza. Os inimigos que moravam na cidade foram expulsos, tratados com muita dureza. Ele escolheu um homem de coração reto. A justiça é reta. Ah, mas é dura, mas é reta. Não, com Deus não tem meio jeito, não tem acordo, não tem jeitinho. Ou é, ou é, ou é. Ou não é, ou não é, ou não é. Não tem mais ou menos, tá? Tenta explicar para uma pessoa, para alguém, o que é uma pessoa meio ou meio grávida. O que é uma mulher meio grávida? Se você conseguir me explicar uma mulher meio grávida, porque meia grávida ela pode ser, né? Pela metade, mas deixa para lá, não vamos discutir isso. Então, a mesma coisa, se você conseguir explicar o que é alguém meio grávida, então você vai conseguir explicar, você vai conseguir entender que esta retidão tem às vezes a ver com a dureza. É sim, sim, não, não. Que passar disso, procedência maligna. Terceira sessão, o povo que é restaurado à obediência da palavra de Deus. Tá? O povo é restaurado. Olha o trabalho que teve, mas o povo foi restaurado. Então aqui ele trabalha junto com Esdras. Ele é governador nesse período. Neemias usa a influência do seu cargo para apoiar Esdras e exercer uma liderança espiritual. Olha só. Olha aqui como é que ele planeja as coisas muito lindas aqui, ó. Considerei comigo mesmo no meu coração. Aí ele vai trabalhar com quem? Considerei comigo mesmo. Então ele entende a vontade de Deus, considera consigo mesmo e toma decisão, tá? É muito lindo, todo cristão deveria ler e aplicar. Vamos nós. Espírito Santo em ação. Aqui aparece um padrão constante. O Espírito de Deus que age. Neemias, então lhe darei como a mão do meu Deus me fora favorável. Então lhe declarei como a mão do meu Deus foi favorável. Então esta ação do Espírito Santo. Por isso que muitas vezes as pessoas dizem, ou algumas
teologias dizem que o Espírito Santo é a força ativa de Deus, porque o Espírito Santo é a ação, né? Ele age o tempo todo, tá? Ele é este movimento sempre de ação. Por isso que muitas vezes ele é confundido. Não, ele é pessoa, ele age junto da Trindade num ato mais específico, tá? Neemias, Jeová conforta. Ele foi o que? Instrumento na maneira de atuar, tá? É, na sua sabedoria, no seu jeito, na sua dedicação. Aqui está o esboço de Neemias, de novo, todos os detalhes de cada parte do livro. Tá? Isso aqui eu não vou explicar, porque ao lerem, vocês vão na parte do livro e vão vendo como é que tudo isso está explicadinho. Tá? Vamos nós. Vamos falar de Esther. Olha, eu vou ser muito honesto com vocês. É o livro mais difícil para mim, tá? Eu sigo uma linha de pensamento que tem uma dificuldade muito grande de entender o livro de Esther. Eu ainda não consegui achar algumas coisas significativas. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, o nome do autor é desconhecido. É judeu? Sim, é judeu. Por quê? Porque as informações que nós temos acerca do livro falam muito dos costumes e a linguagem dos persas. Então é alguém que tenha um bom conhecimento dos costumes dos judeus de linguagem. Alguém sugere Mardoqueu ou Esdras, tá? Não há nenhuma referência que possa dar apontamento para isso, meramente por estarem na mesma época, tá? O evento aqui relatado está dentro da mesma época de Esdras, tá? Então, por isso, e esse daqui, Mardoqueu, é um personagem do livro. Então, o que se sabe é que teria que ser alguém com profundo conhecimento dos costumes judaicos, muito provavelmente um judeu. Tá? Qual a data? Por volta de 465, então está dentro do período que nós estamos mencionando. É uma narração como o povo de Deus foi preservado de serem destruídos, tá? O que trata o livro, né? É um nome, uma mulher bela e órfã, ela se tornou rainha, né, do rei Assuero. Aqui nós temos uma situação bastante interessante. Vocês lembram como isto aconteceu? O rei está dando uma festa e quer que a sua esposa, Vasti, se apresente. Ela era portadora de uma beleza muito grande e era costume um rei desfilar com os seus objetos de conquista. Então, toda vez que ele fazia uma espécie de uma festa para os seus nobres, para os seus capitães, ele expunha as suas conquistas, isto é, os tesouros que ele conquistou, ficavam tudo naquele salão, e ali era exposto todas as suas vitórias, todas as suas conquistas. As esposas eram objetos, eram tratadas verdadeiramente como objetos, como conquistas. Então eles faziam questão de mostrar a beleza que essas mulheres que eles tinham, né? As mulheres deles, e realmente eram as mulheres muito selecionadas. Para se ter uma ideia, para uma mulher ser a esposa, ou então a ser a concubina, ser a mulher que vai ser, literalmente, que ele vai ter um ato com ela, ela ficava 1 ano sendo preparada, em média, tá? Com banhos super especiais, para que a pele dela, a hora que o rei tocasse nela, não tivesse nenhum tipo de... o rei encontrou uma birruguinha, o rei encontrou sabe, estava áspera a pele, isso era morte. Tanto para a mulher
quanto para as cuidadoras. Então aquilo era, então a Esther já estava sendo preparada para esse caminho, ela estava lá dentro desse contexto, porque era uma mulher bela, o rei separava as mulheres mais belas e já ia preparando elas, a hora que ele quisesse era só pegar. Então era realmente objetos mesmo, tá? E Vasti, ela se recusa a desfilar, porque o desfile não é que ela ia desfilar com as roupas belas, não, nua. Ela tinha que mostrar a sua beleza. Então ela tinha que desfilar nua, para ela ser apreciada pelos outros. É claro que aí os outros podiam desejá-la, podiam. O objetivo era esse, que os outros pudessem desejar, mas o rei falasse assim, mas ela é minha, é propriedade minha. Então a Esther desnuda exatamente este fato que acontecia. E Vasti se recusa, ela é tirada da posição de rainha, e aí vai entrar esta que é Esther. Mas aí a gente já sabe que ela já estava sendo preparada para. Por isso que eu vou dizer, é bastante complexo a gente entender alguns detalhes desse livro. Então, nessa época, um certo número de judeus ainda estava na Babilônia, tá? Embora tivessem liberdade de retornar, eles já tinham, já fazia tempo, mas ainda eles estavam lá, tá? Muitos ainda estavam lá, e esses que estavam lá é que vão sofrer essa perseguição, tá? E aqui que vai acontecer tudo isso. Então aqui é a sobrevivência desse povo. Amã, um homem importante, né? Ele quer aniquilar os judeus que estavam lá, e ele prepara todo um plano para fazer isso, tá? E Esther é introduzida, né, por Deus. Aqui, aí já é fé, tá? Porque academicamente falando a gente não consegue achar nada disso aqui, mas eu tenho que falar sobre isso daqui. Mas vamos nós. E ela salva o povo, e este que preparou é enforcado, e Mardoqueu, que era o judeu, ele passa a ser líder. A única coisa que nós temos de informação, por que esse livro está no Antigo Testamento, por que esse livro faz parte da Bíblia, e eu vou falar de novo, eu estou falando no ambiente acadêmico, tá? Então, é porque havia esta festa do Purim. O que é esta festa? Foi uma festa introduzida nessa época, e ela é uma comemoração, é a festa mais alegre do povo judeu, que significa exatamente a liberdade que eles tiveram, a libertação, melhor dizendo. Eles iam ser mortos, iam ser dizimados, aquele pouco daquele povo que ficou lá em Babilônia, tá? Apesar de fazer já mais de 50 anos que eles podiam voltar para casa, ainda um povo ficou lá, um tanto ficou lá. E nesse estar lá, Amã, ele vê que os judeus estão prosperando, que o povo babilônico está ficando, eu vou falar assim, a competição está ficando desigual, e ele arma para eliminar esses judeus de lá, tá? Eles eram livres, tá? Eles eram livres, mas ele quer eliminá-los. E aqui, por causa desse evento em que Amã, que preparou tudo isso, ele é enforcado, há esta festa, chamada festa do Purim. É o único elemento que se encontra, então é como ele tem sentido para os judeus, e o Antigo Testamento, a priori, ele era para o povo judeu, então ficou introduzido e ficou marcado. Qual o nosso grande problema? Não há nenhuma menção de Deus no livro. Nenhuma. Não há nenhum vestígio. A gente fala vestígios de Deus, seus caminhos, né? Então aqui nós usamos aqui um olhar sobre isso daqui. Mas é o único livro em que não, eu vou falar assim, único não, vai. Mas é um livro muito especial, porque não há nenhuma menção do Espírito Santo, nenhuma menção de Deus. Imagine que um texto todo, nenhuma vestígio do termo Deus lá dentro. Por isso, uma dificuldade enorme. Tanto é que quando foi fechado o cânon, que é a Bíblia toda,
houve muita dificuldade em aceitar o livro de Esther. Nós vamos ver que nós vimos já, né, na introdução à Bíblia, que o livro de Esther, o livro de Judas, o livro de Tiago, foi difícil aceitar. Este daqui veio meio com uma imposição do povo judeu. Você falou, mas espera aí, mas e o Espírito Santo? Gente, eu estou falando academicamente, não vamos colocar Espírito Santo na história, tá? Então, assim, academicamente foi difícil aceitar. Então, por isso que para nós, como cristãos, é difícil você encontrar elementos neste livro que você consiga tirar um estudo, uma lição. É difícil, tá? Por alguns detalhes. Se você for judeu, assim, se você quiser explicar uma ação, você vai encontrar aqui. É claro que você pode espiritualizar o livro, mas se você for pegar ao pé da letra, você tem dificuldades, tá? Bastante dificuldades de entender esse livro. E o que nós temos? A gente vai tentar encontrar alguns pontos. A gente vai ver que eles tentam toda uma ação de elementos judeus. Esther é judia, Mardoqueu é judeu, em salvar o seu povo. Até aí, tudo bem, tá? Então nós encontramos esses elementos dentro desse livro. Mardoqueu também revela maturidade, quando aguardar que Deus... Aqui não há essa indicação, não há, tá? Mas subentende-se. Aí que eu volto, aí de novo vem para o campo da espiritualidade. Subentende-se que ele agiu no momento certo e que Deus orientou. Não está escrito isso no livro. É essa a diferença. A minha análise agora é ler o que está escrito pura e simplesmente. Então a gente, ao ler o livro, não encontro, mas espiritualmente a gente entende que é no tempo de Deus, é no momento certo, então que eles temiam a Deus e não a homens. De novo, não está explícito, tá? Não está explícito. É implícito esta colocação, mas eu tenho que apontar para vocês, tá? De novo, Esther arriscou sua vida por amor do seu povo quando foi ao rei sem ter sido convidada. Este era um problema sério. Mulher não tinha essa posição. Ela era rainha ela já tinha essa colocação de rainha, e rainha era aquela que o rei usava, pronto, então ele transforma ela em rainha, então ele podia ter quantas ele quisesse, essas esposas, tinha a rainha 1, a rainha 2, a rainha 3, a rainha 4, a rainha 5, a que ocupava sempre a rainha 1 era a mais importante. Então Vasti perde essa posição, sobe Esther para essa posição, rainha 1. As outras eram rainhas, mas assim, sem valor, tá? Meramente tinha um título porque era mulher do rei, ou ela é concubina ou ela era rainha, no seu sentido mais estrito da palavra, tá? Mas a rainha, a posição era a número 1, e a dela, da rainha número 1, é que o primogênito seria o sucessor. Então vou explicar isso mais direitinho. Mesmo, né, nos povos pagãos, na sucessão dos reis cristãos, vou chamar assim, né, mesmo que eles fizeram mal perante os olhos de Deus, mas do povo de Deus, então a sucessão, o rei podia ter quantas esposas quisesse. A número 1, a rainha número 1, ele elegia ela, ele colocava. Geralmente era a primeira, mas vez por outra nós vamos ver, por exemplo, em Davi não é a primeira. Betsaba já é lá deixa para lá, né? A docentésima ali, coisa assim. Então ali, pronto, mas ele elegeu Betsaba como rainha. Então, por isso que houve na dinastia de Davi aquela luta toda entre os irmãos, porque por regra deveria ser o filho primogênito da primeira rainha, aquela que ele casou primeiro, aquela que foi consagrada primeiro como rainha. As demais são, mas não são, os filhos delas são meramente príncipes ali dentro, mas não podem tomar o trono, a não ser que eles se matem. E era assim que acontecia. Então, da mesma maneira,
a, a rainha ela não podia chegar na presença do rei, mesmo sendo a número um. De maneira nenhuma. Então, se o rei tivesse lá de mau humor e ela entrasse no salão que ele estava, ele podia mandar matá-la e acabou. Não havia nenhum problema com isso, tá? Elas eram meramente objetos de prazer pessoal e exposição. Bem isso mesmo. Então a rainha não tinha função nenhuma. Eram meramente, no seu sentido mais devasso, objetos de prazer ou exposição, tá? Continuando. O Espírito Santo em ação. Não, de novo, não há nenhuma menção do Espírito Santo. Mesmo o termo Espírito de Deus, não, Espírito Santo, nada. Então, nós, de novo, a gente continua com as dificuldades. Eu não encontro o termo Deus ali. Não há nenhuma possibilidade de encontrar a Jesus Cristo ali, né? Uma figura, a gente encontra em algumas passagens, lembra de Josué, a figura de Jesus Cristo. Então, eu não encontro absolutamente nada aqui neste livro que eu consiga encontrar Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, de novo, no espiritual, nós vamos ver que existe uma ação do Espírito Santo a mover Esther, a mover Mardoqueu, tá? Também ele dirigiu e fortaleceu Esther para jejuar pelo seu povo e pedir que ele fizesse o mesmo. Para nós aqui que vem o maior problema, para nós que eu digo assim, quando você vai fazer o estudo, se ela vai jejuar, e eu acabei de explicar para vocês que o jejum era uma consagração a Deus, não há essa menção, por isso que nós temos um probleminha aqui, entendeu? Apesar dela estar fazendo um ato de jejum, é notório, é conhecido que em povos pagãos também o hábito de jejuar era normal. Havia principalmente no povo oriental, e nós estamos no Oriente Médio, este ato de jejuar era, porque o que se espera é que quando ela o fosse fazer, da mesma maneira que Neemias quando faz, Esdras quando faz, outros Daniel, quando faz, há uma menção no jejum deles acerca de Deus. E aqui nós não encontramos. Então, são estas as dificuldades que nós apresentamos e encontramos nesse livro. Mas, de novo, nós vamos encontrar no campo espiritual a questão de ser Cristo, o Espírito Santo, perdão, que orienta nessa tomada de decisão, tá? E o esboço de Esther está aqui, a história, detalhe por detalhe da coisa, é aqui, a rainha Vasti é deposta, tá? Aqui falta um acentinho, tá? Ela perde a sua posição. Esther é escolhida para ser rainha. Então, aqui, ela não era do nada, ela não estava alheia, estava lá no pedaço, estava ali no palácio, já muito provavelmente sendo já preparada para assumir uma posição de vou falar assim, de uma enésima rainha, né? Uma enésima mulher do rei, porque isso era muitíssimo comum. Isso significava a quantidade de mulheres que um rei podia ter apontava para duas coisas muito importantes. Primeiro, o poder que ele tinha. Então quanto mais mulheres ele tinha, mais poder ele tinha. Isto dava uma sensação para quem olhava de fora da sua virilidade. Então ele era poderoso em todos os aspectos. Nem sempre era verdade tudo isso, tá? Mas dava a impressão de, tá? Então, um rei podia ter tantas mulheres quantas ele pudesse sustentar. Isso era a regra geral. Então, ele podia ter tanto é que Salomão tinha se você considerar todas, mais de 1000 mulheres. Então, isso mostra um poder gigantesco, tanto é que ele era o mais poderoso da sua época, tá? Então, isso eram meramente os fatores que eles levavam em conta.
E aqui está, de novo, todo o livro explicado passo a passo, detalhe por detalhe, tudo como foi trabalhado. E aqui a festa do Purim, tá? Ela é estabelecida, tá? Tá dentro do livro de Esther esta festividade. Por isso que quando a gente fala sobre isso, nós temos que tratar desta posição. Para o povo hebreu, tem sim significado total esta festa. Foi uma libertação de um assassinato, de talvez de centenas e centenas de pessoas. Então, para eles, isto é muito significativo, tanto é que é a festa mais alegre que eles comemoram hoje. Há alguns correlatos de pessoas que dizem que seria o carnaval, para você ter uma ideia da importância desta festa. O carnaval é esta festa exagerada, não quero falar festa da carne, mas nesta festa exagerada, nesta festa comemorada. Então, alguns consideram esse ponto de comparação. É uma festa extremamente festiva. Festa festiva parece um pleonasmo, mas é nesse sentido, desta quantidade de exacerbação, de alegria apontada. Então, quando nós olhamos isso, nós vamos ver como é este caminhar. Tendo dito isto, nós vamos para aquilo que o Senhor tem para nós. Nós temos caminhado dia a dia neste conhecer. Então, por isso, que você continue a crescer na palavra do Senhor, que você continue a buscar cada vez mais a palavra do Senhor e que você venha aprender cada vez mais da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde.